Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 19. Pergunta: essa questão dos suicídios se apresenta como aterrorizante. Ramatiz, hoje vocês já vivem na Terra situações aterrorizantes. Basta ver o que acontece nos atos terroristas, nas execuções públicas de reféns, nas guerras sem fim, no âmbito das prisões, nas barbaridades que envolvem a pedofilia, no caso dos assassinos que agem de forma programada e praticam canibalismo, na corrupção que desvia dinheiro que atenderia famintos e enfermos, nos assaltos acompanhados de maldades contra as vítimas, nos sequestros que visam a extração de órgãos humanos para um comércio macabro, e nos crimes que objetivam poder. E tudo isso feito pelos próprios homens. A natureza não participa dessas coisas. Os engenheiros siderais de maneira alguma desenham cenários que favoreçam os suicídios. Tudo que os homens encontram em suas ambiências atuais decorre do que eles mesmos geraram em outras vidas. O suicídio, assim, é um gesto praticado por alguém que não soube conviver com o reencontro de seus atos passados. E o cataclismo é uma situação de dor. Muitos que passaram por ele também causaram situações idênticas em outras vidas, quando no exercício do poder, ou em desvarios cometidos contra muitos irmãos, seja em encarnações na Terra ou em outros orbes onde viveram antes. Pergunta: fica difícil imaginar como alguém pode sobreviver com tantas dificuldades, mesmo sendo suas explicações claras. Ramatiz: o desenvolvimento tecnológico trouxe para os homens enormes facilidades, e quem vive, principalmente nos grandes centros urbanos, não consegue mais enfrentar uma existência sem meios eletrônicos, equipamentos de telefonia, veículos automotores e outros. Imaginem se de repente a internet deixasse de funcionar irreversivelmente, o transtorno que isso causaria, o vácuo que ficaria na Terra. E agora imaginem um planeta sem veículos, sem energia elétrica, sem estradas, sem papel, jornais e livros, sem medicamentos, e outras utilidades da vida moderna. Entretanto, para aqueles que vivem em áreas extremamente pobres, toda essa carência sempre foi a realidade da vida. Eles não vivem como seres humanos, mas sobrevivem como rejeitados. Estão acostumados com secas prolongadas, com inundações, e com desastres ecológicos. Tiram da natureza o que necessitam e levam a improvisação ao extremo. Perguntas: alterações serão profundas, por essa razão é difícil entender a sobrevivência. Ramatiz: muitas regiões, devido aos maremotos e chuvas frequentes se tornarão extremamente úmidas. O planeta Terra é essencialmente água, e esta será o grande agente das transformações iniciadas com a passagem do astro intruso. O calor estará, assim, ligado à umidade do ar, o que esotericamente significa força e amor próprio, vontade de sobreviver, mesmo às custas de conquistas lentas que exijam grandes esforços. Pergunta: a própria natureza então proporciona condições de sobrevivência? Ramatiz: sempre proporcionou. Os homens entendem essa sobrevivência de outra forma. Ao invés de serem comedidos e consequentes no trato com os recursos naturais e com a tecnologia que afeta o clima, entregam-se à cobiça de exaurir os recursos naturais, depreciando a natureza de modo implacável e acabando com a fauna de maneira impiedosa. Com a mesma facilidade com que abateram milhões de animais através dos séculos, chegaram a ponto de matarem-se uns aos outros com a mesma simplicidade. Os homens descobriram que é fácil destruir e se acomodaram nisso. Pergunta: numa situação dessas em que o tempo não pode ser previsto, como os homens saberão de alterações de modo que possam se proteger? Ramatiz: a perspectiva de chuvas poderá ser analisada como se faz nos dias de hoje, por exemplo com a presença de cúmulos nimbus que prenunciem tempestades. Já eventos extremos, como terremotos, dificilmente serão previstos, do mesmo modo como acontece atualmente. Os homens estarão sujeitos às intempéries da natureza de maneira muito mais acentuada. Pergunta: pelos seus comentários anteriores parece que não será uma boa política morar perto do mar dentro de alguns anos. Ramatiz: dizer isso seria instalar o pânico, além do que várias pessoas poderiam se mudar muito tempo antes da passagem do astro intruso, sentindo-se depois traídas e enganadas.
Além disso, ninguém deixará de desencarnar no cataclismo se for o destino estabelecido, conforme o próprio pedido de cada um antes de encarnar. Mesmo que mudem para regiões afastadas do mar. Vamos ainda a outro ponto. Ninguém sabe qual é o limite da inundação pelo mar. Tudo vai depender dos novos níveis médios após os maremotos, e se eles serão estáveis, pois certas partes das costas poderão registrar modificações geodais diversificadas e periódicas, com o mar adentrando pela costa aquém ou além do que imaginam. Portanto, mudar para longe da costa temendo o cataclismo é sofrer desnecessariamente por antecipação. Pergunta: países como o Brasil, por exemplo, com longa tradição religiosa, serão poupados? Ramatiz: o que determina o ato de ser poupado é a programação já realizada pela espiritualidade, que considera inúmeros fatores karmáticos. O caso do Brasil é bastante peculiar quanto ao que se projeta no astral em termos de suas regiões costeiras. Essa área registra inúmeros acontecimentos violentos como assassinatos provocados pelas disputas de terras, por interesses econômicos diversos, inclusive quanto à posse de escravos, torturas, invasões estrangeiras e crimes políticos. Por essa razão, verificam-se hoje tantos crimes nessa mesma região, reflexo do que foi delineado no astral durante séculos, e que retorna para o plano físico na forma de vinganças de várias formas. A costa brasileira é por demais comprometida com esses karmas e suas derivações. Pergunta: pode-se, então, perguntar se muitos não pensarão numa fuga dessa região? Ramatiz: a violência chegou a tal ponto nessa região, que muitos já abandonaram ou pensam em fazê-lo, mesmo sem saber nada a respeito do astro intruso. Entendam que o ciclo final da Terra não deve patrocinar fugas, pois todo o planeta de alguma forma será atingido e destinos já estão traçados. Ao invés de fuga deve-se pensar em encontro com a própria consciência, no sentido do aprimoramento espiritual. Pergunta: verifica-se, em cada ano, a presença crescente de tubarões nas costas litorâneas, ameaçando banhistas. Qual o motivo disso? Ramatiz: os homens poluem e agridem de forma irresponsável, fazendo com que inúmeras regiões se tornem desertos marinhos com um mínimo de vida presente. Esses desertos marinhos crescem de forma assustadora, provocando a migração de espécimes predadoras, como os tubarões, para áreas costeiras onde encontram alimentos com maior facilidade, incluindo aí seres humanos. Em algumas ocasiões, embora os homens possam não perceber isso, devido a alguns apetrechos do que conduzem, os praticantes de esportes, por exemplo, são até confundidos pelos tubarões como sendo outros animais marinhos. Pergunta: voltando à questão sobre as áreas que serão poupadas, fala-se muito em terras altas onde o mar não invadirá. Isso é pertinente? Ramatiz: quem faz esse tipo de comentário esquece que a verticalização do eixo da Terra não influencia apenas o mar, que causará problemas principalmente nas áreas costeiras. Ocorrem também fortes variações sísmicas com terremotos, além dos tornados e furacões, chuvas que inundam, vulcões em erupção, forte ingresso de meteoros na atmosfera, e mudanças climáticas radicais. Tudo isso em conjunto provocará a redução drástica da população do planeta. E voltamos a repetir que os homens precisam parar de fantasiar na matéria, para dedicarem-se mais intensamente à evolução de seus espíritos, porque essa é a grande salvação. Lembramos também que foi isso que Jesus ensinou, mas poucos acreditam e continuam sonhando com a salvação na Terra. Esquecem que são espíritos. Nota de rodapé: meteoros são fragmentos de rocha e de outros minerais oriundos do espaço, os quais caem do céu. Ao entrarem na nossa atmosfera, incendeiam-se pelo atrito com as moléculas de ar ali presentes. É o que chamamos de estrelas cadentes. Ao cair no solo, tornam-se o que a ciência chama de meteorito. Geralmente, ao chegarem ao solo seu tamanho é diminuto, em virtude de já terem perdido grande parte de sua massa e peso no atrito com as moléculas de ar em nossa atmosfera. No entanto, mesmo sendo pequenas, elas podem causar danos irreparáveis nas plantações e estragos nos conjuntos arquitetônicos. Em casos extremos, podem matar animais e homens, pois se tornam, verdadeiramente, projéteis que ganham altíssimas velocidades ao entrarem em nossa atmosfera. Agrava-se ainda mais a situação quando a chuva de estrelas cadentes meteoros,
É em grande quantidade quando atinge grande extensão territorial. Possivelmente, será isso que acontecerá quando da passagem do astro intruso que, devido ao seu magnetismo, atrairá para si, durante sua jornada de 6.666 anos, outros corpos celestes que vagam pelo espaço. Ao tangenciar a órbita terrestre, tais corpos serão imantados pelo magnetismo da Terra, precipitando-se, assim, a chuva de meteoros incandescentes. Nota de Lux Victor. Continua na parte 20.